Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quero destacar com vocês, será o texto para a nossa palavra, o verso de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, a Tua palavra foi lida, está aberta diante de nós, ó Deus. Muito obrigado, porque temos acesso à Bíblia. Somos um povo, ó Deus, contemplado com essa graça, com essa liberdade. Obrigado, Senhor, porque além da Tua palavra, nós temos, ó Deus, tantos comentaristas, tantos pastores, ó Deus, experientes, que nos ensinam e nos ajudam a contentar e entender o que está aqui, ó Deus, exposto para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque somos uma nação onde há tantas e tantas igrejas. E o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado com a revelação da Tua palavra. Mas, ó Deus, nós queremos Te rogar que nessa noite, de uma forma, Deus, que só o Senhor, que o Teu Santo Espírito, que o Senhor Jesus pode fazer, que o Senhor venha iluminar o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, à luz da Tua palavra, e, ó Deus, debaixo da boa mão do Teu Santo Espírito, a que nós venhamos, ó Deus, a Te encontrar um pouco mais, a ter, ó Deus, a nossa vida trabalhada por Ti. Dá-nos, ó Deus, não apenas a compreensão do texto, mas dá-nos, ó Deus, de fato, uma disposição, ó Pai, para viver o Evangelho de Cristo, para sermos luz, ó Deus, num tempo, ó Deus, em que as coisas andam confusas, onde há tantas vozes, ó Deus, se levantando, que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz. Para a glória do Teu nome, Pai, e para o nosso bem, assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, a necessidade constante de sermos lembrados de quem nós somos diante de Deus e desse mundo. Não preciso ficar aqui expondo
o que tem acontecido nesses nossos dias. É tranquilo para que a gente possa olhar e ter consciência de que vivemos um tempo em que cada vez mais, movidos pela mídia, movidos pelo estilo de vida desse nosso país, cada vez mais nós somos pressionados a, de certa forma, buscarmos um destaque. Fama, sucesso, desejo de reconhecimento, isso tudo tem estado muito presente no dia a dia. Sou alguém observador de redes sociais e posso aqui lembrar para os irmãos o que há um tempo atrás uma grande rede social se viu obrigada a fazer. Porque na busca, no afã de curtidas, de joinhas, essa rede social começou a causar nos seus usuários uma tremenda competitividade na questão de expor fotos às pessoas, e principalmente jovens e adolescentes, que, diga-se de passagem, se encontram dentro de uma linha de proibição de usuários por conta da idade, mas isso não é respeitado. Muitos adolescentes e jovens, na disputa por serem idealizados ou mostrar uma realidade que não é a deles, começaram a provocar em si mesmo diversos sofrimentos. O número de suicídios estava aumentando. E essa rede, impelida pelo comportamento social, trocou a questão de você dar o joinha ou não por outros tipos de reação diante das imagens que você via ali. Quem anda mais de perto com isso aí vai saber, pode se lembrar, isso aconteceu há 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Vivemos num tempo, irmãos, que isso tem adentrado dentro da igreja. Muitas vezes nós nos vemos disputando aquilo que lemos na palavra de Deus. Não respeitamos mais aqueles que são expositores da palavra, porque nós queremos ficar com aquilo que é a nossa opinião pessoal. O eu acho tem mais valor do que aquilo que é revelado. O eu gosto tem mais valor, tem mais poder do que aquilo que alguém de fato mostra. Olha, isso é o que a Bíblia está dizendo. E com isso, irmãos, a gente vai vendo uma disputa de egos, porque afinal, em última análise, o que a gente muitas vezes vê é o que satisfaz o meu coração, o que satisfaz a minha vontade, o meu gosto pessoal, o que me dá prazer em meio a esse oceano de informações, de gritos, de disputa, que tem a profundidade de uma poça. A gente nunca chega no âmago, a gente vai sempre naquilo que é o nosso desejo pessoal. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós, irmãos, que quando estamos diante da mesa do Senhor, é preciso haver uma quebra, uma ruptura com esse sentimento nosso de ego, de autossatisfação, de justificação, de competição. Tudo isso tem que ser quebrado diante da mesa do Senhor, para que a gente encontre a santidade. Para que o Senhor nos encontre, nos trabalhe, nos mude, para que a gente venha a ser um pouco mais parecido com Jesus, e não parecido com esse mundo. E eu gostaria de caminhar com você, a partir desse texto, nessa reflexão nessa noite. Entendermos, irmãos, que há um caminho, sim, para que o Senhor nos brinde com santidade, com distanciamento dos valores do mundo, com aproximação do pensamento e do coração do reino, mesmo diante de uma sociedade tão afetada pela egolatria desses nossos dias. A igreja de Corinto, irmãos, é uma igreja padrão para que a gente possa aprender isso. Se você pegar a sua Bíblia aí no capítulo de número 1, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo vai mostrar que havia 4 partidos, 4 grupos naquela igreja. Ali naquele texto, Paulo diz assim: irmãos, a vosso respeito, eu fui informado pelos da casa de Cloé, ou seja, irmãos daquela igreja se encontram com o apóstolo Paulo, são esses da casa de um dos membros, e esses irmãos então dizem ao apóstolo: olha, há contendas no meio de vós, vocês parecem que não estão falando a mesma linguagem. E eu me refiro então ao fato de cada um de vocês dizer: olha, eu sou de Paulo,
Eu já sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro, e eu de Cristo. E Paulo está mostrando para aqueles irmãos que dentro daquela igreja, cada um grupo ou das diversas colocações que havia ali, esses irmãos disputavam, se distinguiam em graus de vivência. Qual foi a sua experiência? Fui evangelizado pelo apóstolo Paulo. Então o meu pensamento é um pouco mais dogmático, um pouco mais firme e doutrinário. Não, eu fui evangelizado por Pedro, dentro da sua característica psicológica, um apóstolo mais expansivo. Ele me doutrinou, então eu sou cópia dele. Não, eu fui evangelizado por Apolo, alguém que era mais intelectualizado, falava num discurso um pouco mais complexo, e a minha linha de raciocínio é essa. E havia aqueles que se distinguiam dos outros, dizendo, olha, não sou dogmático, não sou mais carismático, não sou mais intelectual, mas eu sou espiritual, eu sou de Cristo. Então tudo isso que tem se ouvido por aí é coisa mais carnal, nós queremos a espiritualidade. E Paulo condena os 4 grupos, dizendo, olha, não tem nada que ser assim. Vocês não deveriam se dividir. Aquela igreja também possuía uma outra característica, queridos irmãos, que é de ter todos os dons das listas que você encontra no Novo Testamento. E Paulo vai escrever nessa primeira carta para aqueles irmãos, pelo menos 4 capítulos falando da questão de culto, como esses dons deveriam ser vivenciados. Mas a tônica de todos eles, não obstante a igreja ser repleta de gente capacitada, de gente que era realmente usada pelo Espírito Santo dentro da sua individualidade, Paulo escreve o capítulo 13 que você tem aí nessa carta. Não adianta você ter todo tipo de dom se neles não estiver embebido o amor de verdade. Você pode falar a língua de todos os anjos e mais que os anjos ainda. Você pode dizer aos montes, sai daqui e vai para lá, mas se não tiver do amor, não vale de nada. Você pode profetizar, você pode repetir muitas coisas, mas se não houver um coração verdadeiramente de Cristo, de nada se aproveita. Uma igreja, irmãos, que estava num contexto de paganismo, tanto grego quanto romano. Corinto era uma cidade daquilo que nós chamamos hoje de Grécia. Era uma cidade em que haviam templos pagãos famosos, muito visitados. Era uma cidade de comércio farto, havia prosperidade financeira naquele lugar. E a igreja, então, necessitava de instruções, porque mesmo tão abençoada, mesmo cheia de dons, ela precisava ser influente no meio daquele povo pagão. Experiências místicas haviam aos montes. Havia muito contato com espíritos, com entidades demoníacas. Haviam cultos de todas as matizes, irmãos, misturada com todo tipo de bebedices, orgias e o que pudesse acontecer mais por conta daquele tipo de religiosidade. E aquela igreja deveria, então, no meio daquilo tudo, ser uma igreja que fosse relevante. No meio de tanta confusão, um povo que fosse santificado. No meio de tantas coisas que desagradavam a Deus, aquela igreja precisava ser moldada para fazer diferença. Pensa um pouco nesses nossos dias. Será que eu e você, irmãos, num contexto nosso de cidade, uma cidade que tem tanta religiosidade profana, uma cidade que tem sido tão alardeada com comportamentos que não glorificam a Deus, pensa numa cidade, irmãos, onde de fato nós vemos tanta gente se dizendo destaque de alguma coisa. Será que Deus não está nos chamando para que nós sejamos identificados como uma igreja santa? Uma igreja que faz diferença, não por ser famosa, a igreja da moda, a igreja do, olha, vamos fazer isso, levantar aquilo, mas uma igreja onde de fato tem um povo que ama a Deus. Uma igreja que de fato ora e que para fazer as pessoas se refletirem pelo poder do Espírito Santo. Será que nós podemos nos comparar um pouco àquela igreja, irmãos, visto que no nosso meio nós temos tantas opiniões que são distintas? Eu creio que nós podemos aprender muito com aquela igreja. Paulo vai escrever, irmãos, capítulos riquíssimos sobre a vida da igreja e sobre o culto. Os capítulos 11 a 14 dessa carta que está aí nas suas mãos sendo lida. E ali o Senhor vai nos oferecendo princípios muito ricos de intimidade e de perdão
que tanto nós necessitamos. E nesse capítulo 11, especificamente, queridos irmãos, nós vamos ver algumas questões muito, muito ricas. Não dá para a gente visitar todas nessa noite, mas a título de citação, para que você entenda, o capítulo de número 11 vai dos versículos 2 até o 16, falando sobre o homem e a mulher no culto. Posições distintas, posições complementares, situações em que Paulo vai mostrar pelo comportamento das mulheres naqueles dias, como elas revelavam que eram mulheres diferentes da sociedade dos seus dias. No vestir, e ele vai usar então a questão do ensinamento do uso do véu para aqueles dias, como distinguir aquilo da sociedade natural. Ele vai mostrar, irmãos, o respeito que as mulheres deveriam ser honradas durante o culto. E você vai vendo que isso vai refletir, versos 7 a 12, na questão da imagem e da glória que aquela igreja deveria refletir. Depois dos versos 13 a 16, novamente, o comportamento de homem e mulher dentro da casa do Senhor, como aqueles que oferecem um culto aceitável a Deus. A partir do verso 17, então, irmãos, até o verso 34, Paulo vai falar da ceia do Senhor, nesse contexto de culto. E aqui, irmãos, eu quero me ater no verso de número 28, falando da necessidade da nossa submissão, um exame verdadeiro das nossas vidas, não com a finalidade de cairmos no nosso próprio ego, mas evitarmos cair nos enganos desse mundo. E aqui, irmãos, eu quero afirmar que tanto como a igreja de Corinto, a igreja de hoje precisa muito revisitar a questão de meditar, de parar, de ter o seu pensamento de fato concentrado em Deus e deixar que o Espírito Santo nos visite, nos traga de fato a visão de como nós temos vivenciado nossa fé, para que a gente possa ser tratado, curado, santificado na presença do Senhor. Jesus nos legou o Espírito Santo, e é a partir dele que vem esse exame. Quando você lê João 14, 26, Jesus diz assim aos seus discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mais à frente, no capítulo 16 de João, versos 8 até o 11, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Se o Espírito Santo não convencer, as pessoas continuarão não crendo em Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai, ou seja, o Senhor não estando aqui, o senso de justiça do que é certo e errado precisa vir de uma revelação do Espírito Santo. Vocês não me verão mais. E por último ele diz, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E nós precisamos nos ater a isso, de não cairmos nas ciladas daquele que já é derrotado pelo Senhor. Assim, querido irmão, eu gostaria de trazer esse contexto para a nossa caminhada de hoje. Enquanto no início do capítulo de número 11, Paulo vai louvar aquela igreja, mostrando que muitas coisas são de fato belas e eles podem então ser elogiados. Quando nós chegamos no verso 17, veja aí na sua Bíblia, ele diz, porém, nessa questão da ceia do Senhor, eu não posso elogiar vocês, não vos louvo, porque vocês têm se ajuntado não para melhor, e sim para pior. Por que Paulo está dizendo essas coisas, queridos irmãos? E a gente vai falar agora de exame, de olharmos para dentro, de entendermos como isso caminha. Paulo vai revelar, irmãos, um grande problema que havia no meio da igreja de Corinto. Versos 18, ele vai dizendo assim, porque antes de tudo, eu estou informado, novamente, irmãos, vão colocando para Paulo a situação da igreja, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E aí ele diz, eu acredito nisso. De fato, os irmãos têm falado, e eu sei que é verdade, haver divisão entre vocês. E o verso 19, ele diz, porque até mesmo importa, ou seja, tem sido até importante que haja essas divisões, para que também a gente possa ver quem são os aprovados, para que possamos conhecer quem tem sido aprovado. No meio dessas disputas ainda tem gente que não tem caído nessa cilada.
E aí ele vai continuar agora. Vocês, quando se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Tem algum problema muito sério que precisa ser visitado entre vocês. Havia, irmãos, nas igrejas daqueles dias, do primeiro século, uma celebração chamada de festa ágape, ou a festa do amor. E na igreja de Corinto não era diferente. Nos domingos, quando a igreja se reunia, era comum fazer o que você conhece hoje aí como junta-panela. Iam os crentes para a igreja, levava cada um a sua contribuição, um prato feito na sua casa, levavam o pão, outro levava talvez um animal para ser cozido ali, e a igreja se reunia e havia então uma grande festa de almoço mesmo juntos. Havia ali naquele momento o ajuntamento da igreja para, comendo juntos, desfrutarem de comunhão, de conversa, de fortalecimento mútuo, de um poder estar com o outro, apoiar, estar mais juntos de fato. Porém, o que Paulo vai demonstrando, irmãos, a partir do verso 21, é que quando aquela celebração começa a ser mais vivenciada na igreja, começa a haver as divisões sendo identificadas. E se você olhar aí para o seu texto, você vai ver que ele vai dizer o seguinte: aqueles que eram mais ricos, eles levavam das suas comidas, levavam da sua despensa e, obviamente, eram situações em que eles tinham mais fartura. Levavam a comida talvez mais desejada. Será que nos nossos dias nós podemos comparar dizendo o seguinte: quem tem mais aqui, traz talvez o filé mignon, traz talvez alguma coisa que a gente vai olhar hoje e dizer, puxa vida, isso aí no mercado é caro, a gente tem que valorizar. Mas havia também, irmãos, aqueles nos dias de Corinto, que levavam apenas o trigo, e ali nós vamos preparar um pão, nós vamos fazer alguma coisa um pouco mais simples. Como nos nossos dias, irmãos, talvez seja o seu pastor dizendo, irmão, você trouxe o filé mignon, eu trouxe aqui uns pés de alface. E aí a gente vai comer junto. Eu vou partilhar do seu filé mignon e você vai ter acesso aos meus pés de alface. Olha que maravilha, não é uma troca justa? Eu sei o que você está respondendo no seu coração, não precisa falar. O que havia naqueles dias então, irmãos? Se eu levei o filé mignon, eu vou comer do que eu trouxe. Se eu levei um vinho, como ele diz aqui no texto, eu vou beber daquilo que eu levei. E se você trouxe o que é mais simples, e aí começa a ver a distância dentro da igreja, começa a ver aquela questão assim, poxa, levei tão pouco, então eu caminho com o meu pãozinho aqui, com a minha saladinha aqui, e o outro come o seu banquete lá. Eu levo algo do tipo, sou mais fitness, eu levo água para a ceia, e o outro levou um suco, ele toma o suco e eu tomo água. E Paulo começa a dizer, irmãos, veja o que está acontecendo entre vocês. Tem gente que está comendo, se fartando, saindo embriagado, e outro está saindo com fome dentro da igreja. É o que está no seu texto aí, pode olhar. Tem gente que está saindo, querido irmão, tonto, enquanto outros estão saindo dizendo, puxa vida, que comunhão foi essa que houve? E aí, irmãos, depois desse momento da festa ágape, eles iam celebrar a ceia do Senhor. Depois de terem se fartado, de gente já estar com um comportamento decepcionante dentro da igreja, era a hora deles comungarem do partir do pão, do fruto da videira e de declararem a sua fé. E aí Paulo está dizendo, olha, não é assim que deve ser. Não é assim que deve ser. Esse junta-panelas de vocês, essa festa do amor, isso aí deveria ser uma oportunidade daqueles que não têm acesso a uma comida tão farta, poderem nesse dia terem o privilégio de comer à mesa com vocês, serem abençoados com a partilha. Isso seria uma oportunidade de você que tem tido tanto, poder oferecer ao outro e dizer, olha, Deus tem sido bom, generoso para comigo, e eu quero ser assim com você. Por isso eu não vos louvo, porque vocês quando se ajuntam estão aí a competirem, mesmo dizendo que se amam. Vocês estão brigando, mesmo dizendo que um respeita o outro. E aí então, irmãos, Paulo começa a dizer, então veja o que eu recebi do Senhor, a partir do verso 23, que nós lemos costumeiramente aqui, falando da ceia.
Paulo vai instruir aqueles irmãos, vai mostrar àqueles irmãos agora o que Jesus lhe ensinou e o que os apóstolos lhes ensinaram. Se você quer observar aonde viu isso, Atos 9:19 vai mostrar Paulo já diante dos discípulos do Senhor, ouvindo um pouco das instruções daquele grupo. Em Gálatas, capítulo 1, versos 18 e 19, ele fala que depois de um tempo afastado, orando, se instruindo, ele vai estar com Cefas e passa cerca de 15 dias com o apóstolo. E ali ele também é ensinado nos costumes, naquilo que estava acontecendo, como a igreja procedia. Então Paulo diz assim: eu recebi do Senhor aquilo que eu estou entregando para vocês. A tradição, o ensinamento, tudo que eu tenho aprendido eu estou passando para vocês. E vocês precisam, então, olhar como isso está acontecendo na vida. A partir de então, irmãos, Paulo vai dando as instruções e vai chegar nesse versículo que nós queremos destacar essa noite. Nós podemos nos examinar, irmãos, e ver o que tem acontecido na nossa caminhada. O versículo começa, e eu quero destacar, então, esse primeiro ponto nesse momento. Examine-se. A ceia do Senhor não é um mero ritual. A ceia do Senhor não é um momento em que a gente pega, come, bebe e sai. A ceia do Senhor não é alguma coisa que nós fazemos de forma displicente, porque o mês que vem ela vai acontecer de novo, e se eu não participar no outro mês ela vai estar assim. Como eu disse para os irmãos, em determinadas épocas da igreja, irmãos, a ceia era tão valorizada que a igreja celebrava a cada 4 meses, para que não houvesse uma questão dela se tornar algo banal na igreja. E naqueles dias havia uma preparação, momentos de oração, de entrega, havia momentos de reflexão longos para que naquele dia, naquele momento, com aquele cálice pequeno, com um pão pequeno, as pessoas pudessem refletir daquilo que é tão grandioso e trazido naqueles dias de Cristo. Nos nossos dias, irmãos, mês a mês nós estamos juntos aqui. Porém, é necessário, querido irmão e irmã, que a gente valorize muito esse tempo, para que a gente não caia no erro de banalizar a pessoa e o sacrifício de Jesus Cristo. Seu texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar, querido irmão, pensa no que é essa expressão. Será que nós paramos e observamos como tem sido nossa caminhada? O exame, meu irmão, ou usando a expressão de João Calvino, uma prova, prove-se o homem a si mesmo. Ou uma outra expressão, verifique o padrão, a medida, a vara, aquilo que traz de fato o comportamento que é o ideal, e veja se há um contexto parecido com o seu. A igreja de Corinto, o seu contexto era: há divisões, há práticas reprováveis, a festa do amor, em vez de ajuntar, está dividindo a igreja. Os ricos estão alienados da vida dos demais, os pobres estão passando necessidade. Ora, o que tem acontecido? Vocês estão se examinando. Eu recebi do Senhor, do próprio Jesus, aquilo que eu vos entreguei. Irmãos, quando nós nos olhamos nesses nossos dias, você já percebeu que a tendência que há no nosso coração é a gente se comparar um com o outro? É a gente pensar: olha, eu vi um irmão e eu sei que tal atitude, tal palavra dele não foi a ideal. Então, diante desse irmão, eu me sinto melhor. Eu estou acima dele. Eu não faço aquilo que ele faz. O padrão de comparação é eu e o irmão. Eu e uma outra igreja, eu e aquele que não conhece a Jesus. E, irmãos, o nosso coração, mestre que é em nos enganar, ele sempre coloca um padrão para nós que não é um padrão verdadeiro. Porque o padrão da ceia, o padrão do nosso exame é Jesus e a sua jornada. Irmãos, o padrão e a medida é a gente observar as situações que Jesus passou, as contrariedades que Jesus sofreu, o estar diante de 10, curar os 10 e 9 o desprezarem, o estar diante das autoridades e eles mesmo ouvindo o Senhor Jesus testemunhar, eles viram o rosto e dizem: não serve para mim. É o estar, irmãos, com os discípulos de Cristo, que na noite em que ele foi traído, a maioria foge, se esvai.
Um consegue entrar dentro da casa de uma autoridade para observar de longe. E estando perto da fogueira, quando os outros dizem assim, você não é um servo de Jesus? Ele, eu não. Você não é um servo de Jesus? Eu sei que é. Não sou. E começa a rogar praga. Até que a terceira vez alguém diz, você estava com Jesus? Ele diz, não estava. E quando o galo canta, ele sai dali com o coração realmente machucado, porque ele percebe que o seu padrão não estava à altura de Jesus. O nosso padrão de olhar, irmãos, é de fato entender que é Jesus que nós precisamos observar. E aí, para nós observarmos nos nossos dias, quantas vezes, irmãos, se há alguma contestação dentro da igreja, a gente diz assim, essa igreja não é digna da minha presença. Se alguém chega para mim e fala, meu irmão, eu tenho observado e eu creio que o seu ministério não é bem esse. Talvez você possa servir o Senhor mais em uma outra área. O nosso coração já grita, quem é esse fulano para falar assim contigo? Ele é injusto. Ele está te depreciando. Quantas vezes, irmãos, nós vemos isso na igreja? A gente se sente injustiçado. A gente se sente maltratado. Porque dentro do nosso coração, às vezes nós achamos que temos todos os dons, como a igreja de Corinto. Dentro do nosso coração, a gente olha o irmão, entendendo que mesmo ele sendo líder de algum ministério na igreja, ele não pode falar assim conosco. Ele é autoridade no momento que me agrada, mas ele não é mais autoridade no momento em que ele, de repente, me corrige. Ora, quem é esse irmão? Quem é essa irmã? Como pode falar assim comigo? Qual é o padrão, irmãos? Jesus, sendo cuspido, açoitado, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele não retrocedeu. Não blasfemou, não rogou praga. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi humilhado até a morte, a pior morte da sua época. Veja, querido irmão, diante das provocações que nós vemos nesses nossos dias, quantas vezes nós não dizemos, eu vou responder, eu vou reagir. Gostaria de pensar com você, e quero que você abra nesse texto, veja Mateus capítulo 5, versos 10 a 13, que o Senhor Jesus nos diz, quando nós somos provocados, quando nós somos injustiçados, quando alguém coloca uma mensagenzinha na internet que a gente acha que é para a gente, se a gente está firmado em Cristo, queridos irmãos, o nosso comportamento deveria ser esse que Jesus fala aí. Mateus 5, de 10 a 13, nós lemos assim, bem-aventurados os perseguidos, mas perseguidos como? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês são, quando por minha causa, pelo nome de Jesus, pelo Evangelho, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão, o vosso prêmio nos céus. Porque foi assim que eles perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Será que nós podemos olhar, irmãos, e ter essa gratidão no nosso coração? Examine-se. Examine-se, porque muitas vezes você pode estar colocando um padrão para a sua vida, mas é um padrão do seu coração e não o padrão bíblico. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é a expressão que vem logo depois. Examine-se a si mesmo. E aqui, irmãos, o texto é mais ou menos o seguinte, olha, veja no espelho e não na janela. Olhe para aquilo que reflete você e não o olhar para o outro e apontar para o outro e machucar ou de repente estabelecer um julgamento do outro. Irmãos, não caiamos no engano de julgar uns aos outros, acusar outros irmãos. O exame é diante de Deus pelo Espírito Santo, é um exame interior e exterior, mas um próprio exame. Muitas vezes, irmãos, nós observamos que o mundo nos força
a gente ter pressa nas coisas, a você ser imediatista, seja na sua resposta, seja na questão de demonstrar para os outros. Se você faz uma análise, querido irmão, irmã, de tudo que você observa hoje, por exemplo, na internet, observa que os vídeos mais acessados, tirando essa parte de distrações mundanas, são os vídeos que vão mostrar a você passos rápidos para você alcançar certos objetivos destacados pela sociedade. Há coaches, há gurus, há pessoas falando o tempo todo de como você fica rico rápido. Basta você fazer alguns cortes e na sua semana vai aparecer tanto e tanto e tanto. Basta você utilizar tais técnicas que as pessoas vão começar a reconhecer você com uma oratória diferente, como alguém destacado no meio desse mundo. Você será o aluno mais premiado. Você será o vendedor da semana, do mês, da hora, quem sabe do último segundo. Porque o mundo quer que você jogue com pressa. O mundo quer que você coma fast food. Não adianta você pensar em comer alguma coisa que foi feita em fogo brando. A questão é, tudo é para ontem. E mais ainda, nesse afã de dar resposta, nós não olhamos mais para nós mesmos, a não ser para nos defendermos com pressa. Hoje em dia, irmãos, se você quer matar alguém de raiva, a pessoa está com um problema e você diz para ela, olha, eu não tenho como te responder agora. Vamos para casa e vamos orar. Amanhã a gente volta a conversar. Já era. Eu queria isso para agora. Eu não posso esperar. Eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que pagar. Eu tenho que fazer. Eu tenho. Veja o Salmo 139, irmão. Versículos 23 e 24. Davi não conheceu Paulo. Mas enquanto o apóstolo diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se você, ser humano, lá dentro do seu coração. O rei Davi fazia essa oração para o Senhor. Salmo 139, versos 23 e 24, ele diz assim, sonda-me, ó Deus. Entra lá dentro do meu coração. Entra lá na minha alma, meu Pai. Conhece, mostra, abre tudo que está lá dentro. E aí ele usa a expressão, prova-me. Mede, Senhor, os meus comportamentos, os meus pensamentos. Mede, Senhor, as minhas ações. Vê, ó Deus, se há na minha vida algum caminho que não presta. Mas guia-me, Senhor, por um caminho de eternidade, daquele caminho que eu vou estar na Tua presença. Volta um pouco mais, irmão. Salmo 51. Está perto aí. Quantas vezes queremos agradar a Deus e apenas achamos que é por canção, que é por dizer, oh glória. Mas o Salmo 51, que é um salmo de confissão, que é um salmo maravilhoso, no verso 17, o salmista vai dizer assim, olha, o que agrada ao Senhor de verdade, o sacrifício que é agradável a Ele, é espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, não é desprezado por Deus. Querido irmão, você falar hoje que vai se contristar, que vai estar de joelhos, que vai gastar um tempo em silêncio, é um absurdo para esse mundo. É algo que é revoltante. Para que você tenha um dado estatístico, científico, como muitos gostam, hoje em dia as pessoas não conseguem mais ouvir uma música do começo ao fim. Os jovens hoje, na sua playlist, eles ouvem alguns segundos de música e de repente, com 10, com 20 ou 30, pula para outra, porque o cérebro já não consegue mais ficar naquela atenção de contemplar, de ser levado. Parece que a igreja é o único lugar onde você toca uma música do começo ao fim. E se você observar hoje em rádios, as coisas são desse jeito.
Porque há pressa. Porque a gente não pode mais desfrutar. Porque a gente não pode refletir o que está lá dentro. Por último, Salmo 32, de 1 a 3, só apenas ouça. Davi escrevendo, os 3 salmos são dele. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há mais aquilo de ser acusado, não há criminalidade dentro dessa alma mais. Bem-aventurado é esse homem. Mas aí ele diz: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu não coloquei diante de Deus os meus pecados, os meus ossos foram que envelhecendo, apodrecendo, e eu gemia constantemente durante o dia. Você conhece pessoas que você pergunta: como é que você está? E a pessoa parece que te responde gemendo o dia todo. Ai, estou esquisito, estou mal. Ai, é tanta dor, é tanto sofrimento. Ó dia, ó vida, ó azar. São os irmãos Hard, né? Para quem lembra do desenho, a última citação que eu falei. E aí a gente vai vendo, às vezes, irmãos, pessoas que não confessaram diante de Deus que são pecadores. Aliás, falar que sou pecador, que coisa terrível. Numa época em que a igreja diz que nós somos vencedores, triunfantes, sou cabeça, não sou cauda. Eu sou céu, não sou rasteiro. Examine-se a si mesmo. Meça-se pelo padrão de Jesus. Deixe o Espírito te guiar e te mostrar como as coisas estão. Só que aí, irmãos, nós vamos chegar a uma constatação que é dura. Porque quando a gente se olha, quando a gente se mede pelo padrão de Cristo, ninguém está à altura. Ninguém. Você pode ser aquele mais santo desse nosso tempo, que você não chegou nem aos pés de Cristo. Você pode ser aquele que está realmente se livrando de todo tipo de comportamento. Você pode ser um asceta, aquela pessoa que evita o contato com os outros, evita contaminar-se com as coisas que toca, os pensamentos, você se fecha. Nos dias da Idade Média, o ascetismo era algo muito defendido e muitos religiosos então iam para as cavernas, iam para as montanhas, porque eles não queriam ter contato com o mundo e eles julgavam que assim eles seriam santos. Daí surgiram os mosteiros, daí surgiram os conventos, daí surgiram aqueles lugares de clausura onde a pessoa se fecha. Ela não tem mais contato com os vizinhos, ela não sabe mais do que está acontecendo, a necessidade dos outros. Ela se isola no sentido de dizer: pronto, não peco mais. E a história da igreja revela o quanto de sujeira e pecado que haviam nesses lugares onde havia a prática de ascetismo. Irmãos, olhar para Jesus, se medir por Jesus, vai nos igualar, porque todos nós vamos nos reconhecer muito pecadores, muito necessitados, muito carentes, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que não dá. Na minha força, Senhor, eu vou até ali. Talvez o outro vá um pouco mais. Talvez alguém num bom dia, naquele momento que está inspirado, consiga viver um pouco mais, um tempo de santidade. Mas todos nós, efetivamente, em algum momento vamos cair. Todos nós, irmãos, em algum momento vamos errar. E nós deveríamos olhar para isso e dizer: isso me faz alguém que não tem o direito de ficar acusando o outro, acusando a irmã, acusando o irmão. Examine-se, pois, a si mesmo. Pastor, então como vai ser? E aí o apóstolo então dá a chave, irmãos, para a resolução desse problema. Ele diz: coma do pão, beba do cálice. Em outras palavras, querido irmão, ele está dizendo: vá até a cruz. Em outras palavras, ele está dizendo: olhe, quem não retrocedeu e venceu, agarre-se a ele. Irmãos, ele está dizendo: você precisa entender que a vida de santidade é você morrer para os seus desejos.
É a mortificação da sua carne, assim como Jesus disse, esse pão é o meu corpo, que é entregue por vocês. Esse cálice, esse vinho, esse suco de uva, esse fruto da videira, é a obra que eu construí. Sabe, irmãos, nós às vezes não pensamos porque um cálice tão simples, tão pequeno, um pão tão singelo. E enquanto eu estava estudando para esse texto, Simon Kistemaker, um grande pastor, comentarista, escreveu diversos comentários de livros da Bíblia. Ele revela que a primeira vez que ele foi participar de uma ceia, ele estava tão na expectativa, ele fora discipulado, treinado, falaram da importância daquele momento, e ele aguardava semanas e semanas, vai chegar o meu dia que eu vou cear. E na cabeça dele, enquanto ele aguardava, ele pensava que ao comer daquele pão, ia haver um raio, algum tipo de manifestação, uma explosão, alguma coisa iria acontecer. Até que o momento se aproxima. E nas palavras de quem estava ali ministrando aquele momento, ele vai vendo uma simplicidade. Ele vai se quebrando e dizendo, cadê aquilo que eu aguardava? Mas na obediência, ele para de repente, e ele entende depois que é movido pelo Espírito, ele para com aquele desejo de algo tão estardalhaçante assim acontecendo, e ele começa a ver naquela simplicidade que a questão estava em entender o que aquele ato simbolizava. Ele não estava comendo um pão apenas. Naquela hora ele estava confessando que naquele pão tangível, ele estava trazendo a questão de que Jesus veio em carne. Jesus se encarnou. Jesus não era um espírito evoluído que ficou aqui por cima e não tocava as pessoas. Não, Jesus era um de nós. Jesus sentia as nossas dores. Jesus sentia o frio, a fome. Jesus passou durante toda a sua vida aqui por todas as contingências que um ser humano normal passa. Jesus não era alguém, querido irmão, que estalava os dedos e vinha um filé, como a gente citou agora há pouco aqui para ele. Ao contrário, Jesus foi tentado nisso, na sua fome. Naquele pedaço de pão, ele entendeu, irmãos, que o Filho de Deus deixou a sua glória e se encarnou, se colocou no nosso meio, um de nós. E ele era parte daquilo, porque confessava a pessoa de Cristo no nosso meio. Irmãos, a igreja tem se esfriado porque não entende a sublimidade de pertencer a Jesus. A responsabilidade, a grandeza de você carregar um nome de filho de Deus, de filha de Deus. Isto é o meu corpo, que é partido por amor de vós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, vocês precisam ter esse mesmo comportamento. Filipenses 2:5, o mesmo sentimento, a mesma grandeza, a mesma honradez, a mesma sublimidade, a mesma majestade de Jesus. Porque ele, sendo Deus, se tornou um de nós. Vá para a cruz. Ao comer do pão, você não está dizendo que você é grande como Jesus. Ao comer do pão, você não está dizendo que você é alguém que está vencendo todas as suas dores. Mas é exatamente o contrário. Ao comer do pão, você está dizendo, Jesus, eu me apego em Ti, porque eu sei que é só por Ti que eu consigo ter santidade. Eu me apego em Ti, Jesus, porque não é o tamanho dos meus estudos, não é a grandeza daquilo que me capacitou. Senhor Jesus, eu me agarro em Ti, porque só o Senhor venceu a morte. Só o Senhor venceu Satanás. Só o Senhor é capaz de me dar a vida que o Senhor mesmo tem. A pessoa de Cristo. O pão ali partido. Mas tem mais. Ao ir até a cruz, irmãos, ao beber do cálice, a gente está confessando a obra de Jesus por nós. A aliança que foi estabelecida, irmãos, de fazer filhos de Deus aqueles que o recebem e creem como Salvador. João capítulo 1, verso 12.
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e beba desse cálice. Eu bebo, querido irmão, por necessidade, por crer na cura, por crer que Jesus, naquela hora, mesmo eu não estando no padrão que Ele exige, Ele me recebe e me santifica para Ele. Quantas pessoas, por não compreenderem isso, irmãos, fogem de estar na igreja, por julgarem uns aos outros. Às vezes o inimigo encontra aquela brecha para dizer para a pessoa: você é melhor do que esse povo aí. Você está sendo julgado, não deixe. Você está sendo atacado, foge disso. E nós deveríamos ouvir o apóstolo: examine-se, pois, você mesmo, a si, e assim coma do pão, beba do cálice, vá até a cruz, vá até Jesus. Você sabe o que é a ceia, querido irmão? A ceia do Senhor é aquele momento em que Jesus, como um anfitrião, Jesus te convida a ser o seu hóspede na mesa. É a mesa do Senhor Jesus. Todas as vezes que você está aqui dentro de uma igreja presbiteriana, você ouve essas palavras. Essa não é a mesa da IPB. Você que está em plena comunhão com outra igreja evangélica, caso você seja assim membro, você pode vir e cear conosco, porque essa é a mesa de Jesus, ela não é nossa. Aqui, só para que você tenha um dado, um antigo pastor da nossa igreja, nos meus idos de garotinho, ele certa vez contou que era chamado para pregar em outras igrejas. Pregava, ministrava a palavra do Senhor, mas ele não podia cear com aqueles irmãos, porque aquela era a mesa da igreja, daquela igreja. Ele que levou a mensagem, levou a palavra de Deus, mas não podia tomar ceia com aqueles irmãos. Aqui nós trazemos a questão de que a mesa é de Jesus. Mais ainda, querido irmão, ele como um mediador do novo pacto que fez com Deus, ele agora considera a mim e a você como parceiros dele nessa mesa. O Cordeiro de Deus foi morto no Gólgota, mas ele me limpou dos meus pecados. E como um irmão, um amigo, ele me mostrou como viver para Deus e expressar assim a minha gratidão. Como fonte de felicidade, ele me encheu, não de tristeza, de pesar por sua morte, mas de alegria e regozijo pela presença dele na ceia. E é por isso também que a ceia na igreja presbiteriana não é uma lembrança, um memorial, mas é a convicção de que Jesus está conosco nesse lugar. Jesus, nos elementos, se faz presente, não se transformando, o pão não vai sangrar, não de uma presença que pode se aproximar disso, consubstanciar, mas não, a presença de Cristo em espírito é real no meio desses que ceiam com Ele. Qual é o significado da ceia do Senhor, querido irmão? E a gente caminha para o final. Esse é um tempo para refletirmos, pensarmos. Se tem algo que é constrangedor dentro das igrejas dos nossos dias, irmãos, é quando nós fazemos silêncio. Se quer ver algo que é difícil dentro da igreja evangélica, é você falar assim: vamos ter 1 minuto de oração silenciosa. Nunca vi tanta garganta coçar nessas horas. Nunca vi tanta gente, de repente, porque o silêncio se torna excessivamente incômodo. Sabe por quê? Porque no silêncio de hoje, a gente perdeu a capacidade de ouvir o Espírito Santo. A gente não traz um versículo da Bíblia à nossa memória. A gente não traz a nossa salvação em Cristo ao coração. A gente não traz mais uma gratidão dizendo: Deus, olha de onde o Senhor me tirou e olha para onde o Senhor tem me trazido. A gente, irmãos, em silêncio, não consegue orar por quem está do nosso lado. E eu não estou tecendo nenhuma crítica, não. Essa aqui é mais para a gente dar uma cutucada de leve mesmo.
Se a gente ouve assim, ora pelo irmão que está do seu lado, a gente parece que é incapaz de dizer, Deus, começa a abençoar, ministrar nessa vida. Não, a gente tem que perguntar para o irmão, o que você está precisando? O que você quer que ora? Está falando com o quê? Porque a gente precisa falar e a gente precisa ouvir. Porque talvez a gente perdeu a capacidade de ouvir o Senhor. A gente perdeu a capacidade de Elias, que não ouviu Deus no meio dos trovões, do vento forte, mas a Bíblia diz que Elias ouviu Deus num cicio, um vento daquele mais suave, talvez silente. E ali ele ouviu Deus falar de uma forma poderosa. Aonde que eu quero chegar, querido irmão? Eu gostaria de convidar você a trazer de novo o sentido de se silenciar na presença de Deus e gastar tempo agradecendo, gastar tempo se consagrando, gastar tempo dizendo, Espírito, me lê de cima e embaixo. Me lê a mente, o coração, me lê, Senhor, as minhas mãos. E, Senhor, vê se tem um caminho mau na minha vida e me limpa disso, me livra disso. Senhor, se eu estou parecendo com o mundo, Pai, em nome de Jesus, quebra isso na minha vida. Ainda, Senhor, que eu precise me decepcionar, mas que eu não seja encontrado parecido com o mundo. Meu Deus, no nome de Jesus, faz nesse tempo o Teu Espírito abundar no meu coração. Para que na hora que eu pegar esse cálice, pegar esse pão, Jesus, não pelo cálice, não é um misticismo absurdo, mas, Senhor, que eu seja encontrado um terreno fértil para que o Senhor lance sementes do Evangelho da glória. Querido irmão, quando a igreja medieval tratava esse texto, ela levava os seus membros ao que nós chamamos de confissão auricular. A pessoa era levada nesse texto para depois de se martirizar, de se ver de fato pecadora, ir até uma cabine e ali efetuar uma confissão para um sacerdote. E esse sacerdote então lhes dava a penitência. Você vai recitar tantas orações, você vai fazer tantas vezes esse rito, e assim eu vou declarar você perdoado. A igreja evangélica, ela traz as palavras de Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Mas antes disso, irmãos, a igreja evangélica traz, no espírito desse texto que nós avaliamos nessa noite, as palavras de Paulo. Examine-se, olhe a si mesmo, mas coma do pão, beba do cálice. Se você for esperar o dia em que você vai estar tão santo que você possa participar da ceia, você talvez nunca vá participar. Mas se você entende que é pecador e confessando os seus pecados, Jesus te recebe e começa uma obra na sua vida, você adentrou num processo de santidade. E Jesus começa a fazer uma obra de fato. Eu hoje sou um pastor, irmãos, mas eu não sou mais santo do que nenhum dos membros aqui da igreja. Eu sou um homem com todas as limitações que você puder imaginar e talvez muitas mais. Eu não tenho nenhum receio de falar na frente da igreja, porque o Senhor sabe quem eu sou. E se Ele sabe, tem me amado assim, eu posso então, de cabeça erguida, falar na frente da igreja, irmão, ame a palavra de Deus. E nessa noite eu queria te convidar a participar da ceia do Senhor dessa forma. A orarmos juntos, a você colocar o seu coração diante de Deus e você ir até a cruz de Jesus. Eu queria que você pensasse, como está a sua vida com Deus? Como é que você está caminhando, pai? Com a sua esposa, com seus filhos? Examine-se.
Como é que você está caminhando, mãe? Com seu esposo, com seus filhos? Examine-se. Jovem que está aqui, adolescente, como você tem caminhado com seus pais? Como você tem caminhado, querido irmão, com seus estudos? Como nós temos caminhado, irmãos, com o nosso trabalho? Vamos pedir ao Espírito Santo para nos tratar nessa noite. Vamos pedir ao Espírito Santo para realmente nos limpar. E vamos comer e beber, confessando que Jesus nos purifica de todo o pecado e nos santifica para Ele. Queria te convidar a orar nesse sentido pela sua vida. Baixe sua fronte, fale com o Senhor nessa hora. Quantas vezes nós esperamos que alguém venha orar conosco? Mas a palavra do Senhor diz que eu e você, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, verso 9. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que confessar o Senhor Jesus diante dos homens, Ele, Jesus, nos confessará diante de Deus, Pai. Esse é um tempo, querido irmão e irmã, que nós não podemos mais brincar. Nós não podemos mais nos agarrar nas nossas diferenças. Mas esse é um tempo de buscar Jesus. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para o Espírito Santo e dizer: Senhor, toma a minha vida. Muda o meu caráter, muda a minha caminhada. Me santifica para Ti mesmo. Nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome nessa hora, Senhor. Adoramos, Jesus, o Teu nome, Senhor. Porque nada nem ninguém, em toda a eternidade, por toda a eternidade, nada nem ninguém conseguiu, Senhor, ser como Tu és e realizar a obra que o Senhor realizou. Jesus, nós Te adoramos nessa hora, porque só no Teu nome há salvação. Só no Teu nome, Jesus, está a vitória sobre a morte. Só no Teu nome, Jesus, há a possibilidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida. E eu venho rogar, ó Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida, toma a vida do Teu servo, da Tua serva nessa noite e santifica-nos para Ti, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Limpa-nos, ó Deus, de um comportamento que muitas vezes parece mais o mundo do que qualquer outra coisa. Ó Deus, em nome de Jesus, santifica os nossos lábios, Pai. Aquilo que falamos, ó Deus, que não Te agrada, Senhor, faz como o Senhor fez com Teu servo Isaías. Toca, Senhor, com brasa viva os nossos lábios, para que não sejamos maledicentes, não sejamos murmuradores, mas, ó Deus, no nome de Jesus, que na nossa boca haja sempre uma canção de louvor e de gratidão. Haja, Senhor Deus, uma confissão geral, há uma confissão de lábios pecaminosos da nação, haja uma palavra de oração sendo levantada. Deus, toca nos nossos lábios, Pai. Senhor, toca nas nossas mãos para que nós venhamos realizar, ó Deus, o bem. Que, ó Deus, diferentemente dos nossos irmãos do passado, nós sejamos, ó Deus, uma igreja em que o rico se compadece do pobre e o ajuda, em que o pobre colabora com o rico e traz o equilíbrio das coisas, em que todos servimos ao mesmo Deus com os nossos dons e talentos numa atmosfera de amor verdadeiro. Pai eterno, santifica os nossos pés, ó Deus, para que possamos caminhar por essa terra com a santidade do Senhor, sabendo, ó Deus, que nós estamos num tempo como um tempo de Daniel. Nós estamos numa terra, ó Deus, onde o maligno tem muitas vezes armado as suas ciladas, mas que nós, ó Deus, não nos conformemos com esse século, que nós não nos dobremos às iguarias e os prazeres desse tempo, que a gente se lembre, ó Deus, que tudo que vem de bom vem das Tuas mãos, Pai, e nós saibamos andar em santidade. Deus, santifica a nossa mente, Pai, santifica os nossos relacionamentos, santifica-nos como igreja nessa hora, em nome de Jesus. Pai eterno, nós queremos celebrar a ceia do Senhor, queremos nos assentar à Tua mesa, Jesus, e Te rogamos, Pai, limpa-nos, recebe-nos,
A tua palavra nos diz, ó Deus, que aquele que realmente, ó Deus, recebe purificação do Senhor, ó Deus, tem sido vencedor desse mundo. E eu oro, ó Pai, ajuda-nos nesse sentido. Todo aquele, ó Deus, que realmente está diante de Ti, ó Deus, tem sido livrado das condenações desse mundo. Deus, santifica esses elementos que serão utilizados. O pão e o cálice. Que sejam, ó Deus, para a Tua glória nessa hora. E que o Senhor aplique em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.